Ok, inizio con Adriana. Allora, riprendiamo i lavori con l'intervento di Adriana Ribeiro, che è una psicanalista, è in Curitiba e anche lì è presto, sono le 7 di mattina, quindi iniziamo facendola intervenire con un intervento dal titolo Tra lo spettacolo e il vuoto, la crisi di senso nella soggettività contemporanea. Adriana, lascio la parola a te. Gracias, Luca. Buongiorno, buen dia. Em primo, quero agradecer a Tommaso, a Ricardo e a todo o equipo organizador do Congresso por la magnífica organização deste evento. É uma alegria poder ser parte deste maravilhoso encontro lá com nós. Además, estou muito contenta de mirar o rosto que me encanta muito. Agora vou falar minha exponência em português. Também estou muito contente, muito feliz de poder dividir a mesa com o professor Eduardo Ribeiro, que também é daqui de Curitiba, e ver também o professor Francisco Boca aí, né, a representação do Brasil aí em Roma. Muito contente e honrada. Bom, o texto que vou apresentar nasceu de uma inquietação que vem atravessando a minha clínica, a minha escuta clínica e muitas reflexões sobre a subjetividade contemporânea. E a partir dessa inquietude, comecei a me perguntar sobre as condições que hoje permitem o sujeito construir o sentido para aquilo que vive e elaborar uma história de si. Para pensar essa questão, eu estabeleço um diálogo entre psicanálise lacaniana e alguns pensadores da filosofia e sociologia como Walter Benjamin, Guy Debord, Jean Baudrillard e Gilles Lipovetsky. Cada um deles me ajuda a examinar uma dimensão desse problema. Então vamos ao tema. O título é o espetáculo do vazio e a crise de sentido na subjetividade contemporânea. A contemporaneidade é atravessada por uma questão sem precedentes das formas de representação da experiência. Fotografias, vídeos, perfis em redes sociais, narrativas de si e múltiplos registros circulam de modo incessante, produzindo uma visibilidade contínua da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, multiplicam-se experiências de vazio, desorientação e dificuldade de elaborar a elaboração do vivido. A partir desse paradoxo, essa reflexão parte de uma questão central. Como compreender uma época que produz cada vez mais imagem de si e, ao mesmo tempo, encontram crescentes dificuldades para produzir uma história de si? A noção de crise nesse trabalho refere-se a uma transformação nas condições através das quais os sujeitos produzem sentidos para aquilo que vivem. Falar em crise de sentido implica reconhecer o enfraquecimento das operações que permitem integrar as experiências em uma trama simbólica capaz de conferir direções, compreensão e consistência à existência. A hipótese que orienta essa reflexão é a que a subjetividade contemporânea se vê diante de uma crise das condições que sustentam a construção de uma história de si. Isto é, uma elaboração capaz de conferir lugar à experiência vivida e àquilo que insiste como real. Para desenvolver essa hipótese, estabeleço um diálogo entre a psicanálise lacaniana e a contribuição da filosofia e a teoria social, como já disse antes. Trata-se de um percurso teórico conceitual
que busca pensar em conjunto a centralidade contemporânea das representações, os limites da simbolização e a incidência do real à história de si como dimensão constitutiva da experiência subjetiva. O interesse maior está em compreender como as transformações culturais incidem sobre a maneira pela qual cada um elabora a própria trajetória. A circulação permanente de registros, imagens e formas de exposição de si torna-se uma das marcas mais visíveis no presente. Essa hipertrofia de imaginário participa da maneira como o sujeito se percebe, são reconhecidos e se relacionam uns com os outros. Em Lacan, desde as formulações iniciais, o eu aparece profundamente ligado ao registro do imaginário, constituindo-se por meio de identificações que oferecem uma sensação de unidade e consistência. O sujeito reconhece em imagens, formas, e é por meio delas que constrói uma determinada figura de si. No entanto, essa unidade é sempre precária, pois depende de montagens imaginárias capazes de sustentar e também de fragilizar a experiência subjetiva. Esse diagnóstico se torna ainda mais relevante quando colocado em diálogo com Guy Debord, para quem a sociedade do espetáculo ultrapassa os meios de comunicação e nomeia uma forma de organização social em que as relações humanas são mediadas por formas crescentes de visibilidade. Jean Baudrillard, por sua vez, radicaliza essa discussão ao mostrar que as representações podem adquirir autonomia em relação aos acontecimentos que lhe deram origem, passando a circular segundo sua dinâmica própria. Em diálogo com a psicanálise, essas formulações permitem compreender que o aumento das imagens constitui uma reconfiguração do modo de identificação, pertencimento e reconhecimento. Entretanto, a visibilidade não esgota a experiência humana. O reconhecimento não garante a elaboração. As imagens oferecem consistência imaginária e favorecem a circulação social de versões de si, sem substituir o trabalho de atribuir sentido ao que foi vivido. E é nesse ponto que a dimensão simbólica se impõe com nitidez. Se o imaginário organiza identificações, é o simbólico que permite nomear, articular, inscrever a experiência em uma trajetória, ainda que essa inscrição nunca seja completa. Repito, ainda que essa inscrição nunca seja completa. A linguagem em Lacan ocupa aqui um lugar central, pois é por meio dela que o vivido pode se transformar em algo transmissível, elaborável e esterocizável. Walter Benjamin oferece uma contribuição fundamental para essa reflexão, ao pensar as transformações da experiência na modernidade. Sua formulação permite distinguir o acontecimento da experiência propriamente dita. Nem tudo que acontece torna-se experiência. Nem tudo que é vivido encontra imediatamente uma forma de inscrição capaz de integrá-lo à vida do sujeito. Em tempos de circulação acelerada de informações, registros e relatos, essas distinções se tornam ainda mais importantes porque o excesso de acontecimento acessível não garante a sua elaboração. A produção de sentido exige trabalho psíquico e simbólico, para além do acúmulo de dados da memória episódica. Isso é arquivo. A obra de Lacan
em seu desenvolvimento posterior, introduz ainda outra inflexão fundamental: a ideia de que há sempre algo que escapa à simbolização. A linguagem é fundamental, sem ser totalizante. Ela organiza significantes e não absorve integralmente a experiência. É nesse ponto que a noção do real se torna indispensável. O real se distingue da realidade empírica e de um simples conjunto de fatos. Ele designa aquilo que resiste à forma de inscrição imaginária e simbólica, aquilo que retorna como opacidade, furo ou insistência. Essa dimensão ajuda a compreender por que, mesmo em contextos saturados de imagem e discurso, permanece uma experiência de vazio que não se deixa plenamente representar. O vazio contemporâneo, então, deve ser entendido também como efeito cultural e social. Ele se relaciona com os limites da simbolização e com as dificuldades da elaboração daquilo que vive. Gilles Lipovetsky ajuda a situar esse cenário ao descrever transformações marcadas pela individualização, pela fragilização das referências coletivas e pela ampliação das exigências sobre o sujeito. A psicanálise acrescenta a essa leitura uma dimensão fundamental. O vazio também nomeia um encontro com o que não se deixa reduzir à imagem e nem pacificar inteiramente pela significação. O sujeito contemporâneo dispõe de mais imagens, de mais discursos e mais possibilidade de exposição, permanecendo, confrontando com aquilo que escapa a toda tentativa de fechamento do sentido. A partir daí, a história de si ganha contorno mais precioso. Uma história de si ultrapassa a soma cronológica de acontecimentos biográficos e constitui uma construção subjetiva pela qual alguém tenta articular experiências, elaborar perdas, reconhecer impasses e produzir uma relação com a própria trajetória. Trata-se de uma forma de inscrição que preserva as contradições da existência e permite ao sujeito sustentar-se em uma relação ao que vive. Sob essa perspectiva, a crise contemporânea de sentido aparece quando a multiplicação das representações não encontra correspondência na construção dessa história singular. Pode-se registrar, exibir e narrar fragmentos vividos, sem que isso produza necessariamente uma elaboração que lhe dê consistência. A crise, nesse sentido, ultrapassa as faltas de imagem. Ela se apresenta como dificuldade de transformar o excesso de visibilidade em narrativa habitável. O sujeito pode dispor de inúmeros recursos para falar de si, documentar-se, expor-se, e, no entanto, conseguir construir uma relação simbólica daquilo que viveu. A questão central diz respeito à possibilidade de integrar acontecimentos e registro a uma elaboração capaz de produzir orientação subjetiva. O problema do nosso tempo, envolve encontrar condições para que algo do vivido se inscreva como história. Assim, essa reflexão permite concluir que esta época pode ser compreendida como um tempo em que a multiplicação das imagens não encontra correspondência nas condições simbólicas necessárias para transformar o vivido em uma história de si. Vivemos sobre o império crescente das imagens. As experiências humanas continuam exigindo uma operação que nenhuma imagem realiza sozinha. A representação
amplia a visibilidade da vida, oferecendo reconhecimento e preservando traços do vivido sem substituir o trabalho de apropriação subjetiva. Entre o espetáculo e o vazio, permanece a tarefa de construir uma história capaz de sustentar uma posição possível diante da experiência, preservando o impasse que os atravessa. É nesse ponto que a subjetividade contemporânea se revela mais vulnerável e também mais interrogada. Muitas graças. Ringraziamo Adriana e passo subito la parola a Edoardo. Passiamo da una psicanalista a un altro psicanalista. Il suo intervento ha come titolo Freud e l'esistenza contemporanea, evoluzione, degenerazione e rigenerazione. Poi dopo questi due interventi facciamo le domande, poi passiamo a altri due relatori. A te la parola, Edoardo. Grazie.